E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, já deixar o seu like, que é muito importante pra gente, e também compartilhar o conteúdo. Também ativa aí as notificações para você ficar sabendo de tudo que vai acontecer no nosso canal. E também, se você quer ter acesso a um conteúdo mais exclusivo, cursos, enfim, um monte de coisa, seja membro do nosso canal. Faz mais de um ano, já completamos um ano de pandemia, né? E você vê que não há nada como um dia após o outro. Eu lembro que no começo da pandemia, a gente teve uma discussão muito acirrada entre as pessoas que falavam de uma validade de nós fazermos cultos online e pessoas que chegavam a ser contra, até com bastante argumento teológico, falando sobre a importância do culto ser presencial e de que o culto online não teria o mesmo peso, né, até espiritual, teológico, que um culto presencial. Passado um ano, e dentro de uma realidade onde, por bem ou por mal, muitas igrejas tiveram que fechar as portas e transmitir online os seus cursos, eu acho que já começa a chegar uma horinha da gente fazer uma reflexão madura, porque nós passamos pela experiência, ainda estamos nela, da validade das celebrações que são veiculadas de forma online. Eu tô aqui no YouTube, você tá vendo o meu vídeo, eu produzo um monte de coisa, mas eu tenho uma visão muito clara a respeito de culto e celebração. Culto e celebração, para a gente ser bem simples na palavra e no tempo até que nós temos, está relacionado com a comunhão que os santos, ou seja, aqueles que são cristãos, aqueles que professam o nome de Cristo, têm em comunidade, ao adorar em comunidade o Deus Trino, o Deus que é comunidade, o Deus que é a perfeita comunidade. Então, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, tudo era muito comunitário e tudo era muito presencial, até porque nós não tínhamos todas essas facilidades hoje. E eu concordo, e eu acho difícil alguém não concordar, que o ideal é nós estarmos juntos presencialmente. Não sei se você já teve essa experiência, mas você já parou para ficar um instante calado durante o louvor congregacional, quando toda a igreja canta a Deus, como aquilo tem o poder de edificar a sua fé, de te animar, de você poder olhar para o outro e ver no outro alguém em quem você pode se apoiar, alguém que você pode compartilhar, ter o apoio, ser pastoreado de perto. Todas essas coisas são muito legais, são importantes. E é dentro de contextos presenciais que realmente, ao meu ver pelo menos, os sacramentos fazem, né, sentido. Né? Os sacramentos como a ceia e o batismo. Né? Pelo menos a minha concepção é essa, mais presencial. Entretanto, depois de passar um ano e no contexto da minha igreja cuidando especificamente de transmissões de culto, de transmissões de reunião de oração, tudo via online, eu já cheguei numa conclusão que Deus ele não está restrito aos nossos preconceitos. Deus ele não está restrito às nossas opiniões sacramentais, litúrgicas e teológicas. Ainda que certas coisas sejam inabaláveis, ordenadas na palavra de Deus para que sejam daquela forma, se nós contarmos e partirmos do pressuposto que Deus está em todos os lugares, que Ele é onipresente, não há uma diferença sensível a considerar o momento em que nós estamos vivendo de uma reunião de oração presencial, uma reunião de oração online, porque em ambos os casos as pessoas estão orando. E o que a gente tem visto é que às vezes a reunião online tem mais gente do que uma reunião que teria na igreja.
A mesma coisa dos cultos. É lógico que, por exemplo, dentro da minha tradição, que é a tradição presbiteriana, a gente tem uma dificuldade um pouquinho maior de fazer as celebrações sacramentais, né, de forma online. Eu também acho que isso não é um caminho muito adequado, mas sem julgamentos aos que não compartilham dessa ideia. Mas eu tive contato com muitas pessoas que no conforto do seu lar, não porque elas gostam de estar naquela situação, mas porque elas são impedidas de vir à igreja, elas celebram ao Senhor com o mesmo afinco, com a mesma dedicação, são generosas nas suas contribuições da mesma maneira que elas... É como se elas estivessem na igreja. Tenham cuidado com os seus pastores, tenham cuidado com as pessoas que fazem parte do seu grupo pequeno, enfim, todas essas coisas. E é como se Deus às vezes surpreendesse e a graça de Deus não estivesse restrita a certos modos que nós achamos como modos inamovíveis. E de fato são, porque nada vai substituir o culto presencial, nada vai substituir uma reunião de oração presencial, mas dado algumas situações e dentro de alguns contextos, faz sentido depois de um ano nós termos tido essa curva de aprendizado e as igrejas terem aprendido a usar das redes sociais, do YouTube, mexer em câmera, ter uma mesa de corte, ter um microfonezinho melhor para captar o som do louvor. Isso daí eu acho que sobra como um saldo positivo para a igreja, para que a igreja possa ser arauto do evangelho em um campus missionário que precisa ter cada vez mais irmãos presentes, que é o campo da internet. Então, o que nós estamos passando hoje não é o ideal. Eu vejo que não é o ideal, mesmo. Nada substitui as atividades presenciais da igreja, mas eu acho que nós precisamos aprender as boas lições desse tempo da pandemia e utilizar tudo aquilo que nós fizemos até agora, as transmissões, geração de conteúdo em vídeo, não parar depois da pandemia, mas aprimorar, para que possamos oferecer ao mundo a mensagem do Evangelho gravado de uma forma melhor, com uma plástica mais bonita, numa linguagem que os incrédulos, as pessoas do mundo possam ouvir, possam entender. Então, no meio de toda essa pandemia, talvez a igreja possa sair dela com um instrumento a mais que ela subvalorizou e subutilizou no período anterior à pandemia. É lógico que grandes igrejas sempre investiram em mídia, né? Pequenas algumas, mas agora esse sentimento é mais geral. E eu creio que pode existir comunidades saudáveis que se reúnem em torno da mesa virtual. Agora nós vamos saber depois da pandemia, e eu acho que isso é pano para manga para um próximo vídeo no ano que vem, daqui a 2 anos, de nós analisarmos quais foram os frutos, então, desse um ano fora de uma vida normal da igreja. Será que as igrejas vão voltar na mesma pujança e na mesma intensidade de antes da pandemia? Aí está um cenário que ainda nós não percebemos e ainda nós temos dificuldade de visualizar, porque isso depende da faixa etária, isso depende de um monte de fatores. O certo é que aqueles que já não gostavam de vir na igreja se acomodaram de vez, não vão vir mesmo. Mas aqueles que amam ao Senhor, mesmo sendo online, eles continuam amando ao Senhor e continuam participando da vida da igreja num cenário talvez inédito, que é nós não podermos nos reunir por força de uma pandemia, mas podermos nos reunir de forma virtual. Eu acho que esses nossos tempos vão ficar para os anais da história da igreja, e cenas dos próximos capítulos dirão se a igreja
aprendeu bem a lição, tomou um instrumental poderoso na mão para conquistar mais terreno nesse mundo virtual, ou se não. Esse é um pensamento que eu tenho essa noite. Eu convido você a pensar um pouquinho nisso, sem fazer aquele juízo se está certo ou está errado. Nós estamos fazendo já isso. Nós estamos fazendo tudo online. Então não adianta ficar perdendo muito tempo com isso. Mas quais vão ser os frutos? Você que é pastor de uma igreja grande, pequena, pensa um pouquinho, né? Eu também estou pensando, como alguém que cuida dessa área na minha igreja local, como que nós podemos aprimorar tudo isso para que uma pessoa possa ouvir a mensagem, ser tocada pelo Espírito e ter a sua vida transformada. Porque quando nós pregávamos na igreja, nós sabíamos mais ou menos as pessoas que estavam lá, quem estava lá, e é um ambiente de certa forma controlado, mas quando nós começamos a transmitir os nossos cultos para fora, para o mundo, só Deus sabe o impacto que isso pode ter em pessoas que talvez você nunca vai saber, mas que lá na glória vai poder te encontrar e vai poder falar assim: ah, lembra daquele culto que você pregou, lembra daquele culto que você tocou lá naquela época da pandemia. Pois é, Deus falou comigo naquele ato, Deus falou comigo naquele dia, e eu tô aqui porque você foi instrumento de Deus na minha vida. Já pensou? Isso pode acontecer, com certeza tá acontecendo isso bem forte nos nossos tempos, e a gente não pode, penso eu, retroceder. Nós temos que avançar e utilizar tudo que estiver em nossas mãos. Mídia social, vídeo, podcast, rádio, tudo, para levarmos a palavra de Deus para mais pessoas e de forma mais tecnológica e prática, né? Numa tacada só. Para quanto mais pessoas, melhor. Fica aqui o meu dedinho de contribuição nessa discussão e vamos ver daqui a alguns meses, quando tudo isso passar, o que vai de sobrar de fruto ou o que vai ser soprado como palha. Deus te abençoe e nos vemos no próximo vlog aí, teológico da noite. É isso, pessoal. Tchau, tchau.